Eu não procurei saber se isso ainda existe, mas nos anos 80 tinha uma rádio focada em assuntos da nova era, tipo consulta de oráculos, estudo cabalístico, terapias envolvendo chakras e cristais, culto a entidades como anjos, fadas, gnomos e por aí afora. Foi a explosão da cultura esotérica no Brasil, projetando a carreira de ícones como Luiz Antônio Gasparetto e a Mãe de Ná, por exemplo. Entre os programas dessa rádio tinha um cujo apresentador se dizia mestre da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Era uma doutrina baseada numa salada filosófica que ele complicava o máximo possível para valorizar o tempo de audiência. Ele se expressava de um jeito que fazia a gente se sentir ignorante por não saber o que ele sabia. Só que ele realmente não falava coisa com coisa. Então eu peguei nojo e parei de assistir esse programa. Dito isso, imagine o susto quando eu dei de cara com Melquisedeque em Gênesis, aonde está escrito: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Só para contextualizar, Abrão vinha voltando vitorioso de uma guerra, na qual ele resgatou o seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado. E ao receber a bênção de Melquisedeque, ele entregou 10% do espólio dessa guerra. Aliás, essa é a primeira citação que a Bíblia faz sobre oferta de dízimo como agradecimento pela bênção do Senhor Altíssimo. Mas voltando ao ponto, fiquei eu pasmada diante da cena onde surge um personagem do nada, concede uma bênção e recebe uma oferta para sumir logo em seguida. Sendo que na minha memória, esse mesmo personagem tinha sido desastrosamente associado a um charlatão da década de 80. Daí partiu pesquisa para aprender que foi Jesus quem apareceu a Abrão na figura de Melquisedeque e que essa passagem é uma representação do Evangelho, porque o lugar onde eles estavam era o Vale de Savé, que significa salvação. O nome de Abrão significa Pai Excelso. Melquisedeque significa Rei da Justiça e Salém significa paz, ou seja, Rei de Salém é o Rei da Paz. Esse texto é uma alegoria tão bem alinhada com o Evangelho que nem o pão e o vinho ficaram faltando para representar o corpo e o sangue de Jesus. Esse formato de revelação nas entrelinhas é uma característica típica dos textos bíblicos e também é um dos pilares que sustentam o fato da Bíblia ter sido inspirada por Deus, porque naquela época não tinha como criar uma representação de algo que só aconteceria 4.000 anos depois, que é o intervalo aproximado entre Abrão e Jesus. E a prova de que essa referência não é mera coincidência está na citação que o rei Davi faz a Melquisedeque no salmo intitulado O Reino Sacerdotal do Messias, além de várias passagens da carta dos Hebreus, que você pode conferir no capítulo 5, versículos 6 e 10, capítulo 6, versículo 20, e no capítulo 7, versículos 1, 10, 11, 15 e 17. Portanto, Melquisedeque é a faceta sacerdotal de Jesus, e não uma entidade isolada que justifique a criação de uma doutrina. E eu achei importante falar disso para ilustrar a forma como o demônio se aproveita da nossa falta de conhecimento bíblico para distorcer as escrituras e enganar a gente,
através de pessoas levianas, como o tal fanfarrão da rádio que eu mencionei. Eu não engoli a ideia daquele apresentador, mas eu fiz um curso de leitura de tarô, frequentei rituais da chama violeta de Saint-Germain, fora outras coisas, e por conta da influência cultural daquela época, nem me passava pela cabeça que estivesse fazendo algo errado, muito menos que estivesse insultando o Deus vivo e desprezando o sangue derramado por Jesus. Lendo a Bíblia, eu aprendi que todo aquele papo de nova era foi construído sobre heresias demoníacas, disfarçadas de boas práticas, e todos os multiplicadores daquela cultura ajudaram a desviar milhões de almas da palavra de salvação, além de colocarem suas próprias almas a perder. O Senhor nos concedeu livre-arbítrio, mas também nos deixou sua palavra para aconselhar. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, leia o Evangelho e se conserte com Jesus o quanto antes. Ele te ama e está de braços abertos esperando por você.